É, galera, o governo do Japão não tá de brincadeira. E você que tá vindo pro Japão ainda em 2026 vai pagar 5 vezes mais caro para entrar no país. Ah, mas tem muita gente aí no Japão que nem tá falando disso, que não tá nem aí com o que tá acontecendo, tá vivendo a vida normal, tá agradecido e tá seguindo em frente. Aí se vocês me perguntarem, tá, mas o que você acha sobre ainda morar no Japão, como que vai funcionar e se vale a pena ou não vale. E também se você tem filhos ou não. Eu e o Fernando, a gente é um casal, sem filhos, todas as despesas. Então eu sempre trabalhei fixo, o Fernando também, a gente sempre fez horas extras. Já fez, por mais que pareça só uma ida à Disney ou uma ida à Universal, saíram do valor que a gente estava construindo ainda. Tem um momento que cada um tem que pensar que não tá no seu país, né? E principalmente na aposentadoria, que a aposentadoria do Japão é péssima. Não é o mesmo Japão de antigamente. O custo de vida tá caro. E antes da gente debater esse assunto, eu tenho que avisar vocês que a partir de agora, o nosso canal tem a opção de seja membro. E os membros daqui do canal são apoiadores do meu trabalho. E como eu mostro pra vocês, é corrida, é puxado gravar. A gente gosta muito de comprar materiais bons para gravar vídeos, para áudio. A gente se dedica bastante nessas questões, tirou por todo esse tempo do bolso aí. E os apoiadores vão servir como uma ajuda para a gente continuar mantendo os vídeos de qualidade aqui no canal. Mas não se preocupe se você não pode ser um apoiador, não é para você gastar o que você não tem, não. Vídeos, eu quero continuar com os meus conteúdos aqui também. E você pode me ajudar de graça clicando no botão Hype, que agora também é uma novidade que está tendo aqui nos nossos vídeos. Então toda vez que você hypa o vídeo, ele entrega para mais pessoas e o canal começa a ser mais distribuído aí pelo algoritmo do YouTube. Por isso que para mim é muito importante que você seja inscrito e que você hype ou que você seja um membro, se você quiser me ajudar aí apoiando o canal financeiramente. Esse valor vai ser para ajudar nos nossos custos com os nossos materiais, como eu até expliquei num vídeo aí sobre o custo de vida que eu vou estar deixando por aqui, tá bom? Então, muito obrigada por todo mundo que está me assistindo, pela parceria, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E eu peço para vocês também, então, se inscreva e hype o vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Bora pro vídeo. País. Ontem, o governo japonês anunciou a nova taxa do visto de entrada no Japão, que subiu de 3.000 para 15.000 ienes. Ou seja, você que está vindo com família para começar a vida no Japão ou para passear aqui, você vai ter que desembolsar a bagatela de 15.000 por pessoa. E, sinceramente, é um valor muito caro. Eu sei que vai ter várias pessoas que vão falar assim, 15.000 ainda não é nada, tem vários outros países que são caros. Mas a preocupação do vídeo é para mostrar tudo que está acontecendo no governo atual e todas as tarifas e as novas regras e novas leis que está acontecendo aqui no Japão e como isso prejudica tanto quem está vindo quanto quem já mora aqui. Então eu espero que vocês consigam entender e que a gente possa bater um papo bacana sem aqueles comentários de não tá gostando, volta pro seu país, porque não é disso que a gente tá falando no vídeo, né? Sempre tem uns comentários assim. Então, a partir do 1º de julho, o visto de entrada única subiu de 3.000 a 15.000 ienes, o visto de múltiplas entradas subiu de 6.000 para 30.000 ienes por pessoa. E residentes que já moram aqui no Japão, que tem ou visto permanente ou o visto normal, como o meu, que é de longo termo residente por ser 4ª geração, esses vistos também vão subir e a previsão é que eles vão começar a ser válidos a partir do mês 10, que seria a partir de outubro. Então, o visto vai ser agora também de acordo com o tempo de estadia, o tempo que você ganhar de visto, né? Novo custo da renovação do visto. A taxa única atual é de 6.000 ienes. O valor passará a ser calculado de acordo com o período de permanência concedido pela imigração. Ou seja, estadias curtas de 3 meses a 1 ano vai ficar por volta de 10.000 ienes. Estadias longas de 5 anos pode chegar a 75.000 ienes. E a previsão é que estadias de 3 anos, que é o meu caso, toda vez que eu renovo eu ganho visto de 3 anos,
que vai ficar pelo valor de 64 mil ienes. Gente, de 6 mil ienes, que é o que a gente pagou agora em março no visto do Fernando, que ganhou 3 anos, vai subir para 33 mil. 33 mil é um aluguel de uma kitnet aí para uma pessoa. É muito dinheiro. É 1.000 e poucos reais. E vai ser a cada 3 anos esse valor de 33 se eles não aumentar mais. Por quê? Porque para eles ter conseguido mudar essa lei, eles tiveram que mudar a lei do teto do valor do visto. Essas discussões sobre visto, sobre aumento e tudo que está acontecendo, na verdade, já são discussões que estão vindo desde o ano passado, que eles já avisaram e tudo, que eles já queriam mudar. Porém, a lei que tinha até ano passado não dava para eles aumentar o valor porque o teto era baixo. Por isso que eles mudaram a lei primeiro, a nova lei foi aprovada e agora vai entrar em vigor a partir do final desse ano de 2026. Ah, mas tem muita gente aí no Japão que nem tá falando disso, que não tá nem aí com o que tá acontecendo, tá vivendo a vida normal, tá agradecido e tá seguindo em frente. Sim, beleza, muito legal essas pessoas que estão relax, que estão aí tranquilas e que não estão preocupadas com o futuro, mas não é a grande maioria. A grande maioria está preocupado sim, porque não é só preço de visto que sobe, é preço de custo de vida e todo o resto que está acontecendo. E mais sistemas da quantidade de visto e essas coisas. Quanto mais comprovação eles pedem para você entrar no país, é porque eles não querem muita gente de fora no país deles. Então, eu vou até ler aqui para vocês que eu achei. O Japão atingiu a marca histórica de mais de 4,13 milhões de residentes estrangeiros no país. E esse fluxo massivo gerou uma sobrecarga gigantesca nos balcões de imigração, exigindo mais contratação, serviços públicos e gastos burocráticos locais. Eles estão falando que com todo esse aumento de preço, tudo vai ser usado para facilitar a nossa vida no Japão. O que eu até entendo, porque geralmente o tanto que a gente paga de imposto, a gente sabe aonde está indo, porque a gente olha nas ruas, a gente vê trabalhadores reformando asfalto, a gente vê as ruas limpas, a gente vê que tem essa harmonia mesmo deles usar para a comunidade aquilo que a comunidade paga de impostos. Você vê melhorias para a comunidade, facilidades, mas não é só isso que acontece. Eles estão aumentando justamente mais o visto, porque eles vêm falando que estrangeiro sai do país devendo imposto, que estrangeiro tem as regras do país mais facilitadas. Tem muitos japoneses que entrou em uma manifestação aí nas redes sociais falando que o Japão tá se perdendo, que... Eita, terremoto? Terremoto, galera. Eita, eita, eita. Meu Deus, não tá passando. Eita, meu Deus do céu. Ontem deu um terremoto fortíssimo em Aomori, que de acho que 7 ponto alguma coisa, ou 6 ponto alguma coisa. E agora tá dando terremoto de novo. Gente do céu, peraí. Gente, tá todo mundo bem, foi só um big susto. E agora deu terremoto assim do nada, não avisou nada, não foi tão forte, foi tranquilo, mas dá medo quando é um assim atrás do outro. Já que semana passada a gente teve aquela surpresa também do terremoto de Baraque, que foi forte aqui na nossa região. Deu 5,5 e nossa, gente, sério, dá um bate-tuque no coração. Mas já passou e graças a Deus não vai voltar. Se Deus quiser, foi só isso mesmo. Vamos voltar ao assunto que eu tava comentando com vocês, que é sobre... É uma mentira das cabeludas mesmo, porque se tem uma coisa que a gente paga igual ou até mais, que eu ouso dizer, é imposto. Gente, é muito imposto. Tanto que o meu, vou mostrar pra vocês, o meu imposto residencial veio 128 e poucos mil. A ambulância passando de fundo. É assim, quando quer gravar vídeo é desse jeito. Então, e é só de um tipo de imposto, fora os outros que a gente paga pra viver aqui. Fora Shakai Hoken, que é o seguro social privado. E aqui no Japão, eles fizeram várias leis para que todo mundo, todos que trabalhassem, pagassem Shakai Hoken. Então, agora é totalmente obrigatório você pagar Shakai Hoken.
Só não paga Shaka-Hoken quem for anônimo ou quem tiver desempregado. Mas aí paga Kokumi-Hoken, que não tem as mesmas vantagens e que às vezes, dependendo de quanto tempo você esteja no Kokumi, todo ano vai aumentar e, tipo assim, progressivamente você não tem todos os benefícios que o Shaka-Hoken cobre. Mas isso é papo para outros vídeos também. Só para dizer para vocês que a gente tem muitas coisas para pagar e tá sobrando pouco dinheiro para guardar. Essa é a realidade. Essas coisas complicam um pouco porque a gente que mora no Japão sabe que o custo de vida é alto, sabe que muitas empresas pagam um salário muito baixo. O salário aqui, acho que o melhor salário que eles estão pagando hoje em dia por hora é de 1.500, mas tem muita gente que recebe ainda 1.000 ienes a hora, tem gente ainda que recebe menos de 1.000 a hora. Então, assim, galera, não tá sendo fácil. Eu acredito que daqui pra frente vai cada vez se complicar mais, por mais que eles falam que vai ter melhoria nisso, vai ter melhoria naquilo devido à contribuição. Não é sobre pagar, é sobre por que eles estão mexendo tanto nessas questões de estrangeiro e estão sendo tão incisivos em colocar aumentos para nós, sabe? Porque tem muitas coisas erradas no governo japonês. O Japão é um país muito se mostra uma coisa, mas na verdade por trás está acontecendo outras. E em vez de eles focarem em melhorias em geral, o que eles estão focando é trazer assuntos sobre estrangeiros. Tudo vira uma bagunça, porque quem não gosta de estrangeiro também se sente no direito de colocar mentiras e acusações falando que a gente estrangeiro não paga a mesma coisa que japonês paga de imposto e que a gente vive no país deles, guarda dinheiro, vai embora enquanto eles têm que ficar ralando aqui. E não é verdade, gente. O mesmo país de japonês é o mesmo país pra gente. Os impostos são pagos totalmente iguais. As facilidades que japonês tem, às vezes a gente não tem igual. Tem coisa que é exclusiva para japonês. Então eu acho errado eles ficarem colocando só a gente no centro do fogo, porque na verdade eles estão escondendo as outras coisas de errado que está acontecendo no governo e estão falando que isso já vai ser suficiente para melhorar a economia do Japão, porque o problema somos nós que não estamos pagando com as coisas direito, sendo que não tem como viver no Japão sem pagar as coisas. É uma loucura isso. Primeiro que não tem como você renovar visto devendo para a prefeitura, devendo as coisas. Não tem. Aqui o Japão é um sistema muito, muito rígido. Então eu não faço ideia de como eles falam que tem gente que fica no país ilegal, porque como que vai ficar num país, como que vai ficar no Japão ilegal, sendo que o Japão ele te rastreia em tudo. A gente tem um cartão My Number que dá pra puxar todos os seus dados ali, tudo, a sua vida inteira tá escrito ali, todos os trabalhos, todas as contribuições, todos os pagos. Então, como que eles falam que isso vai ajudar contra a ilegalidade, sendo que já tem outros sistemas rolando desde que o Japão é Japão, que eles controlam pra gente justamente não sair dos trechos, entendeu? Não tem como renovar visto se você tiver toda errada com as contas, com os impostos e com as coisas daqui, né? Aí se vocês me perguntarem, tá, mas o que você acha sobre ainda morar no Japão, como que vai funcionar e se vale a pena ou não vale? Gente, essa pergunta é uma pergunta muito singular, vai depender do número da sua família, quem que tá vindo pro Japão, quem que vai trabalhar, quem que vai cumprir com quem. O que eu posso dizer é que o Japão não é o mesmo Japão de antigamente, o custo de vida tá caro, às vezes o custo de vida, às vezes o salário só paga o custo de vida. Não é que você não vai guardar nenhum dinheiro também, porque isso vai depender muito do trabalho, das habilidades, como eu falei em alguns outros vídeos aqui no canal. E também se você tem filhos ou não. Eu e o Fernando, a gente é um casal sem filhos. A gente namorou por bastante tempo, dividindo todas as despesas. Então eu sempre trabalhei fixo, o Fernando também, a gente sempre fez horas extras. Agora o meu trabalho é um pouco mais flexível, eu trabalho menos horas, porém eu ganho bem mais também. Então é bem remunerado. Ele continua trabalhando em fábrica, fazendo as horas e ganhando o salário dele. E a gente não tem filhos, então obviamente para nós, sim, ainda dá para guardar dinheiro, ainda vale a pena, ainda é um país que vai te dar oportunidades se você tiver foco. A gente
usufrui de muitas coisas boas da vida do Japão. A gente passeia, mas é tudo com planejamento de um ano antes. E eu acho que vocês não fazem ideia. Eu sou uma planejadora, assim, muito. Eu sou muito sistemática em planejar. Então, tudo que a gente já fez, por mais que pareça só uma ida à Disney, ou uma ida à Universal, ou coisas que parecem simples para algumas pessoas que vivem aqui no Japão, pra gente foi com muito planejamento, porque nenhuma desses passeios grandes, nenhuma das coisas que a gente já viveu, minha visita à Coreia, enfim, a nossa ida às praias, Okinawa, nenhuma dessas coisas que a gente chegou a fazer aqui no Japão saíram do valor que a gente estava construindo ainda. Então, eu posso dizer para vocês que o Japão ainda é bom, sim, para quem tem pensamentos no futuro. Para quem se organiza, para quem sabe economizar na hora que o calo aperta. Então, sim, para pessoas que já sabem o que quer, já vem com o futuro traçado, com planos, com meta, com foco naquilo que quer, sim, o Japão ainda vale a pena, principalmente se você não tem filhos. Então, dá sim para construir tudo que você quer. Vai demorar um pouco de mais tempo do que antes, porque realmente o custo tá caro até para nós que não temos filho. Tá difícil fazer sobrar sempre, todo mês, aquela quantidade que a gente gostaria, mas com muito foco, planejamento e também sabendo passar sacrifícios, tem que ter essa mentalidade para conseguir se dar bem aqui no Japão. E quem vem pra cá por causa de um sonho, eu acho que deve vir. Tipo, eu tenho sonho, meu sonho é conhecer o Japão. Venha e conheça o Japão, sabe? Venha, conheça, nunca vou falar que não. Eu acho que um sonho a gente tem que se arriscar mesmo, e enfiar a cara e viver, sabe? E talvez a gente vai descobrir, estando lá, se era sonho, se o sonho vira pesadelo ou não, e como que é as coisas que vão acontecendo. Mas se você quer vir pro Japão e fala assim, não, eu vou lá porque lá vai dar certo e tal, mas não traça um plano, provavelmente você vai aí perder uns anos aí em questão financeira, assim, de juntar, de economizar e tal, porque tem muita coisa para fazer, tem muito poder de compra, tem muito lugar bonito que você vai querer conhecer, e se você não souber passar esses sacrifícios no começo, aí você vai ficando aí 10, 20, 30 anos até se ajustar com os seus cabelos brancos, entendeu? E aí você vai ficando e quando você vê, você não tem nada. E essa é a verdade. Dói saber disso. Mas é a verdade de muita gente. Eu já conheci muita gente que virou pra mim e falou na minha cara, tipo, eu tô aqui tantos anos, eu nunca consegui guardar dinheiro, porque sempre acontece alguma coisa e tal. E a pessoa nem sabe onde ela gasta dinheiro. Então, existe, gente. Existe. O Japão não salva ninguém. Se é seu sonho, arrisca. Mas se não é seu sonho, se você tá vindo achando que a vida aqui é mais fácil, não é. Sinto muito em jogar um balde de água. E com tudo que tá acontecendo, eu penso que daqui pra frente, do jeito que tá, com essas coisas dessa ministra, como tá essas questões de sanseito, de japoneso first, eu acho que do jeito que já é cultural deles ser fechado e como tem muita gente que tá apoiando, eu não sei se o futuro para estrangeiro no Japão vai ser tão bom, sabe? Eu acho que chega um momento que cada um tem que pensar que não tá no seu país, né? E principalmente na aposentadoria, que a aposentadoria do Japão é péssima. Até o INSS, do jeito péssimo que ele é melhor. Então, é coisa que se você não tem cabeça pra pensar, depois você não pode se queixar de que, que eu não sabia, entendeu? Porque, na verdade, a gente tem que estar sempre estudando as possibilidades do futuro e garantindo que a gente vai ter um futuro melhor. E eu não vejo essa garantia no Japão. E, infelizmente, na velhice, muito menos, sabe? Para quem tá aqui, é rapidamente substituído, as fábricas quer pessoas até 60 anos, e depois disso você tem que caçar serviços de meio período, e esse serviço de meio período não paga. Então, se você não planeja financeiramente para ter uma vida confortável, não adianta você lutar com 60 anos, começar do zero, porque
aí você vai estar trabalhando para custear o que você está gastando, porque infelizmente o custo de vida também é alto. E sim, nas questões de segurança e educação, o Japão é excelente, não deixa nada a desejar. Em questão de financeiro e de pensar no futuro, eu acho que não é o melhor país para se viver na velhice. Vou ficando por aqui, falei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês abram a cabeça. Não tô reclamando do Japão, tô mostrando como que ele é, como eu gostaria de saber também antes de vir pra cá, como eu descobri e tudo que tá acontecendo comigo nessa fase de vida. Sou muito grata a tudo que eu conquistei estando no Japão, grata a cada coisa que foi me acontecendo no caminho do Japão. Porém, esse é o meu pensamento e também é o que eu vejo de acordo com as coisas que estão acontecendo aí no governo novo, atual. E é isso, gente. Vou ficando por aqui porque eu tô falando demais. Um beijo e tchau.